Olá pessoal, graça e paz da parte de Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Boa tarde, que todos tenham uma tarde aí de domingo abençoada, precisamente agora 1h34 da tarde. Eu quero passar uma palavra de fé para abençoar a tua vida, para mudar a tua história. Faça você mesmo a sua história, não espere, não aguarde, porque nada vai cair do céu, nada vai acontecer no céu, se não primeiro acontecer na tua vida, mediante a tua posição diante de Deus. Então, se você quer mudar de vida, se você quer mudar de história, quer escrever a sua história, fazer uma nova história de vida, fique comigo até o final. O prazer que eu tenho é de poder ver você mudando de vida e de história. Você saindo de uma situação de calamidade, uma situação de desastrosa financeiramente falando, sentimentalmente falando, fisicamente falando, que seja, ou qualquer uma outra área da tua vida. O meu prazer é poder ver você bem. O meu salário é poder ver você bem. Deus me deu de graça. Lógico, eu me esforcei para estudar, eu me esforcei para aprender, mas foi Ele que me deu essa capacidade, que Ele está dando para você também agora aí do outro lado. Eu espero que você fique até o final da live para que Deus então possa mudar a história da tua vida juntamente com você. Porque Ele é um Deus parceiro. Ele não quer agir sozinho. Ele poderia agir sozinho, mas Ele não quer, Ele depende de você. E Deus não conta com o preguiçoso, Deus não conta com o covarde, Deus não conta com o medroso. Mas ao medroso, ao covarde, ao preguiçoso, que se humilha diante de Deus e reconhece que é covarde, medroso e preguiçoso, ou qualquer uma outra coisa ruim, semelhante a essa, Deus é Deus para levantar, colocar lá em cima e fazer desse covarde, cansado, preguiçoso, medroso e outras coisas mais, um homem de garra, pronto para vencer e fazer uma nova história. Mas eu quero falar o seguinte, abra comigo a sua Bíblia lá em Números, no capítulo 13 em diante. Vou ler algumas partes, vou meditar aqui em algumas partes junto contigo, para que você possa absorver o Espírito, colocar em prática lá fora, não dentro de casa, lá fora, colocar em prática, e com certeza a vitória ela vai vir, ela será conquistada, você vai vencer. Se você seguir aqui os passos que eu vou falar para você aqui agora, mediante a direção que o Espírito Santo me deu nessa tarde de domingo, passei aí umas 2 ou 3 horas estudando sobre isso, e Deus colocou essa palavra na minha boca para passar para você. E se Ele fez isso, eu tenho certeza que do outro lado tem pessoas que necessitam de ouvir o que eu estou sendo instruído pelo próprio Eterno para passar para você. Peço desculpa pelo barulho, porque aqui é próximo da rua, tá bom? Mas fica atento, não ao barulho, para não roubar a sua atenção, para não roubar a bênção, mas a palavra que vai ser dita aqui nessa tarde de domingo. Eu estou diante de uma história lá no 13, em que vai dizer assim, capítulo 13, versículo 3. A mensagem vai demorar uns 20 minutos, tá, pessoal? Não dá para fazer menos que isso. Mas se é para abençoar, pessoas veem 2 horas vendo besteira na internet que não acrescentam em nada. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, segundo a ordem do Eterno. Enviou para quê? Eu vou te explicar. Então, Moisés enviou 12 espias para espiar a terra, para saber se a terra era uma terra boa. E ele mandou 12 pessoas. Uma pessoa representava cada tribo. Se haviam 12 tribos, eu entendo que então tinha 12 pessoas. A saber, eu até marquei o nome deles aqui. E foi, das 12 tribos foi a Samuá, Safate, Caleb, Gigeal, Oséias, Pauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setu, Nabi e Jeuel. Foram 12 espias para poder espiar a terra. Moisés falou, segundo aquilo que Deus ordenou. Moisés falou, vai, espia a terra, vê se a terra ela é boa, se realmente procede, se é uma terra que ela tem uma qualidade de fruta boa, se a terra é próspera, vê se os inimigos, como são os inimigos, se são pequenos, se são grandes, como que é a situação, ou seja, sonda toda a terra. Isso demorou um intervalo de 40 dias.
para que então acontecesse essa sondagem da terra, do local, das pessoas que habitavam naquele lugar. A terra que mana leite e mel. Segunda promessa que Deus havia dado a eles um pouquinho anteriormente, que ele iria para uma terra que ela manasse leite e mel. Ou seja, uma terra abençoada, onde aquilo que se plantava dava e dava em grande quantidade e um volume também muito grande. Porque o cacho de uva que eles trouxeram foi enorme. Eles foram até a terra, eles viram, eles sondaram a terra, viram as dificuldades que a terra tinha, mas trouxeram também consigo o fruto para mostrar que ali havia realmente prosperidade. Mas prosseguindo, então esses 12 homens, se você for comigo, lá no 13, depois eu vou voltar lá no princípio novamente para você entender, tá bom? No 13:30 vai falar assim: então Caleb fez calar o povo, quando chegou ali, né, com a sondagem da terra diante do povo de Israel, o povo de Deus, perante a Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, os outros 10, porque só 2 estavam com esse mesmo pensamento de 12 homens, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, no 32, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, homens altos. E além de homens altos, tinha também naquele lugar, também vimos ali os filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhoto. Então, a primeira situação que nós estamos vendo aqui é que desses 12 homens, somente 2 homens teve a ousadia de falar: certamente a terra ela será nossa. Mas sabe por quê esses 2 homens tiveram essa ousadia? Primeiramente, Josué, ele tinha por nome primeiro Oséias. E segundo a direção de Deus, o nome de Josué, de Oséias, foi mudado para Josué. Oséias quer dizer salvo. Porém, Josué e Yehoshua quer dizer Deus é salvação. Então, dentro de Josué entendia que aquela batalha não era dele, que aquela batalha era de Deus, porque Deus é salvação, Deus é a nossa salvação. Então Josué entendeu que quando eles fossem para poder tomar a terra, que iria na frente de Deus. Porque Josué lembrou que no passado Deus protegeu, tirou do Egito, protegeu à noite, protegeu durante o dia, deu alimento no deserto. Deus fez todos aqueles milagres, abriu o mar vermelho. Então Josué gravou tudo isso dentro dele e falou: não, esse aqui é o nosso Deus. Não é à toa que o nome dele foi mudado para Josué. Deus é salvação. Josué e Yehoshua, no original hebraico. Porém os outros 10 falou: olha, o pessoal é grande e nós somos fracos. Nós não venceremos aqueles gigantes. Se irmos em contra a eles, eles vão nos matar, porque além de ter homens de grande estatura, digamos que com 3 metros, igual Golias, havia também ali os filhos de Anak, que segundo a história tinham em torno de 5 metros de altura. Eram homens altos, e aos olhos dele era como gafanhoto, pequenininho. Só que esses 10 homens não entenderam, ou não viram da mesma forma que Josué e Caleb viu. Josué e Caleb viu que Deus iria na frente. E Deus tinha poder suficientemente para poder tirar aquele povo de lá sem lutar, como ele fez em outras guerras, dá saber ali, por exemplo, com Josafá. E os 10 não entenderam. Os 10 nem sequer tentaram. Ele já falou: eu sou fraco. Nós somos fracos. Se nós formos, nós iremos morrer. Mas quem chamou eles de fraco? Josué não chamaram eles de fraco. Pelo contrário, Josué e Caleb estavam fortalecendo o povo, fortalecendo os 10. Aí os 10 falam: não, nós somos fracos. Foram eles que disseram que eram fracos.
Eles nem tentaram. Eles sondaram a terra, eles viram que a terra era boa, eles viram que o lugar era o lugar o qual Deus havia prometido para eles. Eles sabiam disso porque todo o tempo Deus estava falando sobre a terra que mana leite e mel. E que os inimigos daquela terra, eles seriam dispersos de lá. Se obedecessem tão somente, como a Bíblia vai falar, se você ler o capítulo inteiro, tão somente se obedecer a Deus, Deus vai se agradar de nós e Deus vai nos ajudar, como vai estar dizendo Josué e Caleb, e aquela terra será nossa. Então, quando eu coloco dentro de mim que eu não posso, quem pode me ajudar? Fala para mim. Eu estou dizendo que eu não posso, que eu não consigo aprender, que eu não consigo vencer, que eu não consigo batalhar. Josué não disse que era fácil, em momento algum. Mas ele também não disse que era impossível, que não poderia vencer. Pelo contrário, ele falou, nós vamos vencer. Vamos para cima porque Deus é com a gente. Se Deus se agradar de nós, ou seja, se nós obedecermos a Deus, nós vamos vencer essa guerra. Mas tem um porém porque Josué era assim. Primeiro que o nome de Josué não foi mudado à toa. O nome de Oséias foi mudado para Josué porque eles venceram a batalha contra os amalequitas. E depois disso, então, Moisés viu em Josué algo diferente, em Oséias algo diferente. Então o Senhor autorizou, o nome dele agora não é mais salvo, e sim Deus é salvação. Porque Deus é salvação na sua vida, meu irmão. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar o teu nome, mas se você não for para a batalha, se você não vencer a batalha, você não vai escrever história. Eu nunca vi um preguiçoso escrever história, eu nunca vi um mole escrever história, eu nunca vi um covarde escrever história, a não ser uma história de covardia, uma história de moleza, uma história de fracasso, de medo. Eu nunca vi. Então eu estou diante de 10 homens que olharam para si e disseram, nós não podemos. Nós somos fracos, nós somos débeis. E ao mesmo instante eu estou diante de 2 homens que estão dizendo, nós podemos, porque nós vencemos lá atrás. E não era porque os inimigos eram menores do que os filhos de Anak, do que os gigantes que estão na terra, que nós não vamos vencer também o gigante, porque não importa o tamanho do bicho que esteja na sua frente. Eles entenderam que não importava que eles tinham lá os filhos de Anak, a saber, os 3 filhos de Anak que estavam lá, por terem 5 metros de altura, era Deus que ia na frente. Será que o Deus que abriu o mar vermelho, será que não poderia abater 3 gigantes? Ou mais que tivesse de gigantes? Ou todos os homens de grande estatura que havia naquela cidade, fora os 3 gigantes? Será que o Deus que deixou uma coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo de Israel, que havia saído do Egito para o deserto, para os montes, não poderia vencer os gigantes? Será que o Deus que colocou uma nuvem durante o dia para eles não se queimarem por conta do calor naquele deserto de mais de 40 graus, será que esse Deus não poderia vencer os gigantes? Aí eu pergunto para você aqui com essa palavra, quem foi que colocou a coluna de fogo? Foi o povo? Quem foi que colocou a nuvem? Foi o povo? Quem foi que mandou o gafanhoto para o Egito? Foi o povo. Que mandou o sapo para o Egito? Foi o povo. Que mandou o piolho para o Egito? Foi o povo. Que ordenou ao inimigo das nossas, ao anjo da morte que passasse e matasse os primogênitos no Egito? Foi o povo? Peraí, eu estou diante de um povo que não fez nada. Eu estou diante de um povo que Deus falou, não, esse é o meu povo. E eu vou cuidar deles. Por mais incrédulo que o povo era, por mais incrédulo que o povo foi no passado, Deus mesmo batendo raiva, ameaçando de destruir o povo por conta da incredulidade, que foi o caso aqui, nessa mesma história, nessa passagem, Deus falou, não, mesmo assim, eu serei com eles. Porque tudo isso quem fez não foi o povo de Israel, foi Deus que fez. Foi Deus que abriu o mar. Foi Deus que pôs a coluna de fogo. Foi Deus que pôs a nuvem.
Foi Deus que colocou as 10 pragas sobre o Egito. Foi Deus que fez tudo. E Deus está dizendo, qual que é a dificuldade de vocês entenderem que eu vou fazer tudo de novo? Que eu quero que vocês completem a história de vida de vocês. Que vocês cheguem na terra que manda leite e mel e cheguem lá abençoados para me glorificar. Porque estão tentando mais uma vez me envergonhar se eu já mostrei que eu sou Deus, se eu já mostrei que eu sou com vocês. Então eu quero falar aqui para você, meu irmão, que não importa a situação que você está vivendo, o Anakim que está na tua frente, os filhos dos Nefilins que estão na tua frente. Não importa se o inimigo das nossas almas está te afrontando, dizendo que você não consegue. Se você quer fazer uma nova história, escrever a sua história, quer ser referência na tua família, quer ser referência para os teus filhos, quer deixar um legado de uma história grandiosa, você tem que ser como Josué e como Caleb. Deus é salvação. Deus é a nossa salvação. Quando eu entendo isso, quando você entende isso, que essa batalha ela não é nossa, que ela não é minha, na verdade, ela é nossa, minha e de Deus, então a gente vai. Mas Deus ele não vai atrás, ele vai na frente. Moisés, diante do mar, chama por Deus e Deus fala, Moisés, você já tem tudo. O que você tem na mão? Não, o cajado? Usa o cajado, bate e manda que as águas vão se abrir, Moisés. Diga o povo que marche. Ou seja, eu marcho. Quando eu marcho, Deus vai e abre o mar que está na minha frente. Tem dificuldade? Sempre teve. Essa é a maravilha de uma batalha. Essa é a maravilha de uma história de vitória. Essa é uma maravilha. Diga o povo que marche. Deus está falando, marcha, rapaz. Seu familiar está doente, joelho no chão. Ora, porque eu vou na frente. Você está desempregado? Não fica em casa, não. Vai, porque eu vou na frente. Você está passando necessidade? Vai por onde? Porque eu vou na frente. Eu quero mudar a tua história, eu quero escrever. Porque, pessoal, entenda uma coisa. Quando eu faço história e digo que foi Deus que fez, quem é glorificado? Eu ou Deus? Deus que é glorificado na minha história. A minha história de vida, ela foi direcionada por Deus. Eu só precisei tomar a atitude da mesma coisa que que Josué e Caleb fez. Eu tenho procurado fazer, eu vou. Eu sei que Deus vai na frente. E se aquilo que eu for buscar não conquistar, eu entendo que aquilo não é para mim. Eu fui sem permissão de Deus. Eu não busquei a direção de Deus. Eu tenho que aprender a buscar a direção de Deus. Mas só para finalizar, para Deus complementar até a mensagem através da minha boca, faça como Josué. Faça como Caleb. Não seja como os 10 que nem sequer tentaram. Eles nem foram. Para quê? Para morrer? Eu não vou. Josué falou. Josué pensou assim. Ou tudo ou nada. Ou eu venço ou eu morro. Ou dá certo ou dá certo. Foi assim que Josué pensou. Foi assim que Caleb pensou. Foi assim que Moisés pensou. Porque havia uma fé e uma certeza de que aquela batalha não era tão somente dos dois, mas o Senhor dos Exércitos, Elohim Sebaot, estava na frente daquela batalha. Pois se você quer vencer, seja um Josué da vida, ou seja, Deus é a nossa salvação. Sem Ele, nós não seremos nada. Tá bom, pessoal? Que o Eterno abençoe sua vida, mas eu quero orar por você. Pai Santo, como eu passei aqui a mensagem falando sobre Josué, meu Deus, que Josué, né? Yehoshua era o homem, meu Deus, de vigor, de força e, acima de tudo, um homem de fé. Era um homem que tinha certeza, meu Deus, que quando ele tomava a direção, Deus estava na frente. Ele entendeu que foi Deus que abriu o mar, ele entendeu que foi Deus que colocou a coluna de fogo, a nuvem para poder não matar eles queimados no deserto. Ele entendeu que foi Deus que afrontou o Egito e não o povo. Ele entendeu que tudo quem fez foi Deus. Então fala, meu Deus, não só para mim, mas para essa pessoa que está do outro lado, que vai me ouvir, não sei se hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, mas fala para ela, Senhor, a luta não é só nossa, minha e dessa pessoa. A luta é a gente e Deus está na frente. A luta é nossa, não é a luta de 1 contra 1000, é uma luta de 1000
contra 2, mas esse segundo é o Senhor dos exércitos, é o Deus que não perde uma batalha, é o Deus que não perde uma guerra, é o Deus que não perde uma luta, é o Deus que nunca perdeu até a data de hoje, desde o princípio da criação até o ano 2023, pelo nosso calendário, é o Deus que nunca perdeu. Então que essa pessoa, meu Deus, possa ter esse entendimento, seja um Caleb da vida. Se ela está fraca, meu Deus, fortalece ela agora, meu Deus. Se ela está, meu Deus, depressiva, arranca essa depressão dela agora, arranca essa ansiedade dela agora, coloca dentro dela a certeza, coloca dentro dela a fé, aquela mesma fé que Josué e Caleb estavam acreditando e sabendo que se tão somente obedecesse a ti, andasse nos teus caminhos, te servisse e fosse fiel, o Senhor estaria na frente. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos, Pai amado e Deus querido, pela autoridade que me foi dada. Amém. Pessoal, que Deus abençoe a sua vida e tenha um domingo abençoado, sendo o primeiro dia da semana, amanhã sendo o segundo, e todos possam tomar as suas atitudes, sabendo que essa batalha, ela não é só sua, ela é nossa, minha de Deus, sua e de Deus. Amém? Que o Eterno abençoe de maneira gloriosa.